Bem, a nossa segunda prática é sobre volumetria de precipitação. Na realidade, determinação de cloreto em água. Mas antes da gente passar para o procedimento e para os cálculos da prática propriamente dito, vamos fazer uma pequena revisão dos conceitos principais. Então, a volumetria de precipitação, ela se baseia em reações que formam compostos pouco solúveis, também chamados de precipitados. É a reação entre um cátion e um ânion que vai formar um precipitado. A minha amostra, se ela for o cátion, meu analito, a minha solução padrão deve fornecer o ânion, que vai reagir com o cátion, com o analito, e formar um precipitado. Do mesmo jeito, se o meu analito for um ânion, a minha solução padrão deve fornecer um cátion, que reagindo com esse analito forma um precipitado. Um fator limitante da utilização desses métodos de precipitação é que a maioria das reações de precipitação são lentas. E vocês devem ter visto lá na teoria que um dos requisitos para que uma reação se preste, né, ao método volumétrico é que ela seja rápida. E aqui não é o caso, né? Essa velocidade lenta é justamente para que a gente consiga assegurar que se atinja, né, o KPS, ou seja, o equilíbrio de solubilidade, e o precipitado se forme totalmente. Às vezes alguém pode pensar, vamos apressar, vamos adicionar logo o reagente em grande quantidade que vai apressar para acontecer. Um excesso de reagente, a reação acontece mais rápido. É um engano. Na realidade, se eu adicionar rapidamente um excesso de reagente num determinado ponto, né, lá do Erlenmeyer, eu vou formar um complexo. Eu corro o risco de formar um complexo e não um precipitado. Os complexos são solúveis, então ao invés de precipitar, eu vou aumentar a solubilidade. Eu não vou conseguir detectar o ponto final da minha titulação e muito menos calcular a concentração do analito na amostra. Tá? Então não adianta adicionar um excesso de reagente tentando aumentar a velocidade da reação. Por conta desse limitante, né, inicialmente os métodos de precipitação eram muito limitados, né, uma quantidade muito limitada, e eles eram muito específicos. Porém, com o advento da argentimetria, né, o que é a argentimetria? É onde eu uso para medir a quantidade de argento. Argento em latim, né, se a gente traduzir para o português, é prata. Então, na realidade, são métodos que utilizam como solução padrão, né, a gente vai medir a quantidade de prata para reagir com o meu analito. Isso fez com que aumentasse amplamente, né, a aplicação dos métodos de precipitação. Como já disse, a solução de padrão tem que ter íons prata. A mais utilizada é o nitrato de prata, porque é bastante solúvel, porém não é padrão primário. Tá? Ele é fluorescente, então ele se decompõe com a luz. Então ele não é um padrão primário. Porém a gente faz a solução e padroniza e pode usar tranquilamente. Tá? A prata ela consegue formar sais pouco solúveis com os aletos, todos eles, fluoreto, iodeto, brometo, com os cianetos e com os tiocianatos. Então, houve aqui, saiu daqueles métodos que eram específicos, cada reação para um tipo de ânion, e ampliou-se aí a aplicabilidade desses métodos, até também porque as reações de precipitação desses aletos, cianetos e tiocianatos com a prata são rápidas. Então, pode-se utilizar sem problemas para análise volumétrica. Então, os métodos argentimétricos. Existem basicamente 3 métodos: método de Mohr, método de Wohler e método de Fajans, que vocês devem ter estudado lá na teoria. Aqui no laboratório, aqui na prática, a gente só trabalha com o método de Mohr. Então, a gente vai detalhar um pouquinho sobre o método de Mohr. O método de Mohr, também conhecido como método direto, como todos os métodos argentimétricos usam como solução padrão o nitrato de prata. Esse método específico usa como indicador o cromato de potássio. O ponto final ele vai ser indicado pela formação de um segundo precipitado. Que segundo precipitado é esse? Olha só. A prata vai reagir com o meu analito, que pode ser um aleto, que pode ser um cianeto, que pode ser um tiocianato, e vai formar um precipitado. Depois que ela reagir totalmente com o analito, um pequeno excesso de prata, uma gotinha, 2 gotinhas de solução de prata a mais, vai reagir com o indicador e vai formar um segundo precipitado. Isso se chama precipitação fracionada. Tá? Então, esse método, o método de Mohr, baseia-se no princípio da precipitação fracionada de 2 sais pouco solúveis. Um
É o haleto, é o analito com a prata, precipita primeiro e depois o cromato, que vem aqui, ó, do cromato de potássio, vem do indicador, precipita também com a prata. Eu preciso garantir que só depois, né, que o indicador só precipita depois que todo o haleto ou o analito foi precipitado, tá? No caso da determinação de cloreto em água, que é a da prática, ó, a prata, solução padrão, reage com o analito, que é o cloreto, forma um precipitado branco, e depois reage com o indicador e forma um precipitado vermelho tijolo. Se o meu analito for o brometo, o precipitado é branco amarelado. Então, esse método de Mohr, também chamado de direto, tá? Porque eu titulo diretamente a minha amostra com a minha solução de prata. Ele serve para íons cloretos, brometos e iodetos, além também lá dos tiocionatos e tiocianetos. Os cianetos, desculpa. Tá? Então, ó, como eu já falei, a solução padrão de nitrato de prata reage com o haleto, no nosso caso o cloreto, e forma um precipitado branco. E depois a prata também reage com o indicador de cromato de prata e forma um precipitado vermelho tijolo. Pela essa diferença de cores é que a gente percebe o ponto final da titulação. Como é que eu sei, como é que eu posso garantir que o indicador só vai precipitar depois do analito? Então isso vai depender do KPS dos dois sais pouco solúveis, tá? Então olha aqui. A solubilidade do cromato de prata é cerca de 5 vezes maior do que a do HCl. Então esse aqui é mais solúvel do que esse. Como esse aqui é menos solúvel, a prata com o meu analito é menos solúvel, ele precipita primeiro. Então eu posso garantir que o analito vai reagir todinho e só depois a prata vai conseguir reagir com o cromato e sinalizar o fim da titulação. E aí eu garanto que realmente o meu analito foi todo analisado. Mas preste atenção, que eu vou usar a solução padrão para precipitar o meu analito e vou usar um excesso dela, algumas gotinhas a mais para precipitar o indicador. Então eu vou ver a cor, o ponto final, depois do ponto de equivalência. O ponto de equivalência é quando eu usei prata suficiente, solução padrão suficiente, para precipitar o cloreto, para precipitar o meu analito. Esse é o ponto de equivalência. Mas eu não consegui saber se a reação terminou, só consigo saber se a reação se completou lá no ponto final, que é quando eu adiciono um excesso. Então eu preciso dar um jeito de saber quanto foi esse excesso para descontar. Então, ó, esse método, o método de Mohr, qual é a vantagem dele? Primeiro que ele é um método rápido, ele é um método simples e é um método seguro. Porém, tem algumas desvantagens. Ele se aplica a uma faixa de pH relativamente estreita. Eu só posso analisar amostras cujo pH esteja entre 6,5 e 10,5. Porque se o pH for abaixo de 6,5, o cromato lá, o íon cromato lá do indicador de cromato de potássio, ele, ao invés de precipitar com a prata, ele vai formar o ácido crômico. E aí não vai formar aquele precipitado vermelho. Eu não vou ver o ponto final da titulação. E se o pH for acima de 10, o íon prata, que é lá da solução padrão, ele, ao invés de reagir com o meu analito, com o meu haleto, em meio básico, ele vai precipitar como hidróxido de prata e não como cloreto de prata. Então eu também não vou saber quanto que tem de cloreto lá, porque ele não reagiu com a minha solução padrão. Como aquele ponto final, nós falamos, ele vai ser depois do ponto de equivalência, só quando eu adicionar o excesso de prata, para eu descobrir quanto é esse excesso e descontar, para saber exatamente quanto de prata reagiu só com o cloreto, eu faço um ensaio em branco, tá? É uma técnica que se chama ensaio em branco. O que é esse ensaio em branco? Vamos ver. Então, olha só, antes da gente falar do indicador, do ensaio em branco, desculpa, vamos ver aquela história do precipitado. Será que o indicador, né, o cromato, vai precipitar com a prata realmente só depois do cloreto, do haleto? Então vamos lá, ó. Qual é a concentração de prata necessária para cada precipitado? Então tem aqui o HCl, o KPS dele, 1,2 vezes 10 a menos 10. O cromato de prata, que é o indicador com a prata, KPS 1,1 vezes 10 a menos 12. Se a gente olhar só assim, a gente vai ver que esse número aqui é menor e esse aqui devia ser menos solúvel, então ele deveria precipitar primeiro. Mas a gente não pode olhar só para o valor do KPS, porque a proporção entre os íons na reação é diferente. Para reagir com o analito, é de 1 para 1, uma prata para um cloreto. Mas para reagir com o indicador, é de 2 para 1, 2 pratas para um cromato. Tá? Então a gente tem que olhar a solubilidade. Então vamos lá.
O AgCl, ó, é formado por Ag+, mais Cl-, KPS, 1,2 vezes 10 a menos 10. Então, se eu substituo a concentração de prata e a concentração de cloreto por S, para saber a sua solubilidade, eu vou ter, ó, uma prata é um S, um cloreto, um S. Então, S vezes S, S ao quadrado, é igual ao KPS. Então, a raiz quadrada do KPS, 1,1 vezes 10 a menos 5. Essa é a concentração de prata no meio necessária para precipitar o cloreto, que é o meu analito. E o indicador? Vamos lá, ó. O indicador, cada mol de cromato de prata que se ioniza, ele forma 2 mols de prata e 1 mol de cromato. Então, se eu substituir aqui por S e aplico lá na constante de equilíbrio, eu vou ficar com 2S ao quadrado para a prata e apenas um S para o cromato. Isso aqui, ó, vai ser 4S3, né? 2 ao quadrado é 4, S ao quadrado vezes S, S3, que é igual ao KPS. Quanto é o KPS? 1,1 vezes 10 a menos 12. Então, fazendo essa conta, eu vou encontrar que a concentração de prata necessária para reagir, para precipitar o cromato é 6,5 vezes 10 a menos 5. Observem que esse número aqui é maior do que esse. Então, quando eu começo a adicionar a prata lá no indicador, eu atinjo primeiro essa concentração. E todo o cloreto precipita. Só quando eu colocar um pouquinho a mais, é que eu vou chegar nesse ponto de concentração que é um pouco maior. E aí, só assim, o cromato vai precipitar e vai me mostrar, né, como indicador, um precipitado de cor diferente, garantindo que eu percebo o ponto final da titulação. Porém, repetindo, esse ponto final é depois do ponto de equivalência. Ó, eu atingi essa concentração, adicionei um pouquinho mais de prata para chegar aqui, então é depois. Para descobrir essa distância, para que eu desconte, né, quanto de prata eu adicionei depois do analito para poder precipitar o indicador, é que eu faço o ensaio em branco. Então, o ensaio em branco, ó, qual é o objetivo dele? Determinar o volume de solução padrão necessário para precipitar o indicador. Porque se na primeira titulação eu precipitei o analito mais o indicador, se eu descubro quanto é de prata só para o indicador e diminuo, eu fico só com o do analito, tá? Então, ó, a prata, junto com o analito, com o aleto, vai formar um precipitado branco. E junto com o indicador vai formar um precipitado vermelho, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer nesse ensaio em branco? Depois que eu precipitei o analito, eu vou precipitar agora, vou fazer uma segunda titulação, que é o ensaio em branco, cuja eu vou colocar aqui água deionizada, ou seja, que não tem cloreto, para garantir que a prata reaja só com o indicador, e para saber quanto que eu preciso de prata para precipitar só o indicador. Tá? Então, eu preciso uma solução livre de cloreto, água deionizada. Porém, aqui na titulação do analito, eu tenho AgCl, que é um precipitado branco, e depois Ag2CrO4, que é um precipitado vermelho tijolo. Há uma mistura de cores. Se eu colocar só o indicador, eu vou ter só o vermelho tijolo. Então, eu posso ter diferença de cor e não conseguir perceber exatamente qual é o ponto. Então, para simular o AgCl, eu vou colocar um pozinho branco lá, que é insolúvel e que não reage com ninguém, que no caso é o carbonato de cálcio. Então, eu coloco carbonato de cálcio, que é branco, simula o precipitado branco de AgCl e vai ter a mistura de um precipitado branco com um precipitado vermelho tijolo, para eu perceber que a cor mudou igual quando fiz a titulação do analito. Então, olha só, na titulação 1, que é aquela que eu fiz o analito, a minha amostra, eu tenho lá prata, solução padrão, para reagir com cloreto, que é o analito, e com o indicador, formando os dois precipitados, AgCl branco e Ag2CrO4 vermelho. Vou fazer agora o teste em branco, a titulação 2. Eu não vou ter mais amostra, eu vou ter uma água, ó, livre de cloreto. Eu vou colocar lá só o indicador. Para simular o precipitado branco, vou colocar o carbonato de cálcio, que não reage com ninguém. Então, quando eu titular, toda a prata que vai ser consumida vai ser para precipitar só o cromato, que é o indicador, formando apenas o precipitado vermelho tijolo. Se eu diminuo esse volume desse, ó, eu vou ter prata mais cloreto mais cromato, menos prata mais cromato. Então, ó, corta cromato com cromato, corta esse precipitado com esse precipitado, e eu vou ter, no final, a quantidade de prata necessária para reagir só com o analito. Então, o volume real, o volume do ponto de equivalência, o volume que eu vou utilizar nos meus cálculos é esse volume aqui, resultante da subtração do volume gasto na titulação da amostra com o indicador
e do ensaio em branco, que é a titulação apenas do indicador. Bem, a gente disse que a GNO3 não é padrão primário. Então, como é que eu vou fazer o preparo e a padronização da solução? Então, eu vou pesar a quantidade de massa que eu calculei necessária para fazer a minha concentração, a minha solução, desculpa, de acordo com a concentração que eu quero e com o volume que eu quero. Peso lá a massa, solubilizo, transfiro para o balão, completo com água destilada, igual a gente fez a solução de hidróxido de sódio lá no laboratório. Eu devo conservar essa solução, eu devo guardar essa solução num frasco escuro, porque essa solução ela se decompõe com a luz, né? Ela reage com a luz, ela é fluorescente. E para padronizá-la, já que ela não é padrão primário, eu vou utilizar a solução de NaCl. Preparo a solução de NaCl e titulo a prata usando de novo o indicador de cromato de potássio. Tá? Então, vou ter que fazer ensaio em branco do mesmo jeito. Diminuo as duas titulações e vou ter, ó, a reação entre a prata e o cloreto, entre o NaCl, né, a solução padrão que eu tenho para padronizar a prata, ó, Ag reage com Cl, de 1 para 1, uma prata para um Cl. Então, eu vou ter que a molaridade da solução de prata, que é o que eu quero descobrir, vezes o volume final, que volume final é esse? É aquele. Titulação da prata menos o teste em branco. É igual a molaridade do NaCl vezes o volume do NaCl que eu gastei na titulação. E aí, como eu conheço a molaridade do NaCl, que ele é a solução padrão, conheço o volume, que é a alíquota que eu coloquei. O volume final de prata eu conheço porque eu faço as duas titulações, a titulação da solução ou da amostra, menos a titulação do branco. Então, conhecendo esses três valores, eu encontro facilmente a concentração real da minha solução de prata. Agora, ela é uma solução padrão. Sendo uma solução padrão, eu posso utilizar para aplicar, para determinar amostras reais. Como que é feito isso? Então, ó, um exemplo. Eu fui lá para o laboratório e tinha 252 miligramas de uma amostra de NaCl. Eu titulei com prata, gastando, ó, necessitaram 22,4 ml de uma solução 0,125 mol por litro de AgNO3. Veja que eu já sei a concentração dela, então ela já é solução padrão, que é a minha amostra. Então, gastei esse volume para completa precipitação do cloreto na forma de AgCl. Usei de cromato de potássio como indicador. E aí a gente pede calcular a porcentagem do NaCl na amostra analisada. Então, se fosse lá no laboratório, você faria a titulação da amostra, depois faria o teste em branco, tá? E a gente tem aqui, ó, o volume de prata vai ser o volume da amostra menos o volume do teste em branco. Ele tinha dito aqui, ó, o volume do ensaio em branco, a gente pode chamar tanto ensaio como teste em branco, é a mesma coisa, tá? Foi 0,2 ml. Então, ó, o volume que eu usei para titular a amostra, titulação 1, 22,4. Menos o volume do ensaio em branco, 0,2. Então, o volume real que eu devo calcular a amostra, 22,2. Como a reação entre a prata e o cloreto é de 1 para 1, eu posso dizer que no ponto de equivalência o número de mols de prata é igual ao número de mols do NaCl. Está aqui a reação. Tá? Então, ó, número de mols eu posso encontrar multiplicando volume vezes concentração. Ele me disse qual foi o volume de prata e qual foi a concentração. O volume está em ml, eu vou passar para litro, 22,2, ó, porque eu diminuí do ensaio em branco, vezes 10 a menos 3, passei para litro, vezes a concentração, 0,125 mol por litro. Vou encontrar 2,81 mols de prata, mas não é igual do NaCl, porque a reação é de 1 para 1, então eu encontrei 2,81 mols de NaCl. Mas ele quer saber porcentagem, então eu preciso saber massa. 1 mol de NaCl corresponde a 58,5 gramas por mol, que é isso aqui, ó. Sódio pesa 23, cloreto pesa 35,5, somando dá 58,5. Então, 1 mol pesa 58,5, os 2,81 que a gente encontrou lá vai pesar X. Então, a massa de NaCl na minha amostra é 164,53 gramas de NaCl, tá? Mas ele quer saber porcentagem. Então, qual é a porcentagem? O total da amostra, 252 miligramas, que foi o que ele colocou, tá? Desculpa, aqui é 154,53 miligramas, né? Eu falei grama, tá? Miligramas.
O total, 252 miligramas da amostra é 100%, então 164,53 miligramas vai ser Z, vai ser 65,29%. Essa é a porcentagem de cloreto na minha amostra.